Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Estão atentos aí às nossas aulas? Focando mesmo nos estudos, se dedicando, fazendo anotações? Espero que sim. Quero vocês tendo sucesso na avaliação aí ao final desta unidade, ok? Então vamos dar início à nossa revisão da aula 22? Muito bem, isso mesmo, aula 22.2. Revisão do tema da aula com o tema História do Teatro, parte 1. Então falamos um pouco sobre o teatro grego, sobre como era desenvolvido o teatro. Vocês observaram, né, que o teatro era desenvolvido a céu aberto, com uma estrutura, né, arquitetônica como essa, que é o teatro de arena ou meia-lua. Podemos dizer, estudante, que a arquitetura dos teatros gregos possuía como característica marcante a construção ao ar livre, como eu já falei, que são os teatros de arena. E o objetivo do teatro grego era em homenagem, geralmente eram em homenagem a deuses, né, como Dionísio, deus do vinho, deus da fertilidade. Então, esse era o objetivo. E os gêneros iniciaram com dois gêneros, né? Duas categorias, que era o gênero dramático e a comédia. Então, falamos um pouquinho mais sobre o que é o gênero dramático, o que é o gênero comédia. A palavra já está dizendo, né? Comédia, diversão, sorrir. Então, os textos são escritos com essa finalidade, né? Ou do drama ou da comédia. Falamos também no teatro romano, que sofreu uma influência, né, do teatro grego e se desenvolveu na época clássica. O papel social era muito importante e influenciou a política. Então, o teatro romano desempenhou, né, um papel muito importante na sociedade, que foi a influência política e também nas crenças da população. Então, nós observamos durante a aula que o teatro grego, o romano, também tinha ali uma estrutura arquitetônica, o edifício, né? A estrutura arquitetônica parecida com o do teatro grego. E o teatro medieval? O teatro medieval, ele foi representado por membros do clero. As peças tinham como figurantes os fiéis e misturavam a língua do país, né, ao latim. Quais as características dessa representação artística? As encenações, né, poderiam ser litúrgicas, profanas. Então, o teatro medieval foi desenvolvido ali no período medieval e o objetivo era representar os textos bíblicos, como litúrgicos e profanos. Então, querido, essa imagem aqui podem mostrar, né, aí o teatro sendo representado por padres, né, com esse objetivo aí, com o tema litúrgicos, quer dizer textos bíblicos, ou profanos, temas relacionados às coisas as características, aos comportamentos da sociedade, né, com temas profanos. Então, era por membros do clero. E aqui um espaço numa praça, onde as pessoas estão ali reunidas, né? Nessa imagem dá para ver não muito nitidamente, mas ali podemos observar que é um teatro desenvolvido pelo clero, porque estamos vendo até uma cruz ali, certo? Então, queridos, vamos para a atividade. Agora é o momento da correção, certo? As atividades estão relacionadas ao conteúdo. É o momento que você consegue ali avaliar se você conseguiu aprender o conteúdo, solidificar ali aquele conteúdo, né, com pensamento, os conceitos principais. Então, vocês precisam fazer respondendo, para depois verificar o gabarito. Então, vamos lá para a revisão. Vamos dar início. Então, vamos para o momento de tirar dúvida. Vamos dar início à leitura das questões. Questão de número 1. Sobre o texto teatral, considere as asserções corretas.
Então, texto teatral. Nós falamos muito sobre o texto teatral. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados e ensinados. Podem ser escritos em poesia ou prosa. Então, essa asserção ela está correta. Observamos que é texto teatral ou dramático ou comédia, enfim, depende do gênero. O texto teatral é aquele que representa apenas tragédia. Então, é uma questão com essa palavra apenas, já induz já representa que está errada, que não é apenas tragédia, sim vários outros gêneros, né? O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo e espaço. Sim, são elementos aí que envolvem o texto teatral, ou seja, a representação do texto teatral. Então, está correto. Pode estar dividida em atos, que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, mudanças de cenário ou de personagens. Então, a alternativa correta, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Então, somente 2, né, não está correto. Então, parabéns para quem acertou. Questão 1, letra B. Questão 2. Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas origens ligadas às dionísicas, ou seja, ao deus Dionísio, né? Festa em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Esse texto aqui foi escrito por essa escritora aí, por essa autora. 2 gêneros clássicos do teatro grego originaram-se destes festivais. São eles melodrama e tragédia, tragédia e comédia, drama e pantomima, tragédia e drama, vaudeville e comédia. Então, nós comentamos sobre isso durante a aula, né, que o gênero clássico do teatro grego originou de dois gêneros. Qual, vocês lembram? Isso mesmo, tragédia e comédia. Tá? Tragédia e comédia. Ou seja, tragédia mesmo está relacionado ao drama também, né? Tragédia e comédia ou drama e comédia. Vamos a uma questão do Enem. Vamos fazer a leitura dessa questão. É uma questão que vai ajudar vocês a terem mais atenção, já vão perceber como que é uma questão do Enem, que geralmente são questões mais complexas, né? Então, queridos, vamos a essa questão. O gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si, o público e a representação. A palavra vem do grego, drão, quer dizer fazer, e que quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado, pela atuação dos atores do espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada. Vamos ler aqui. A1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e a ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneira de ser e de agir das personagens, né? Dos personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflitos, complicação, clínicas e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, dramaturgo, que é a pessoa que escreve o texto, deseja expor,
ou sua interpretação real por meio da representação? Então, nós temos 4 asserções e algumas dessas estão corretas em relação ao teatro, ao texto teatral. Então, vamos aqui à pergunta. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, aliás, agora que vem a pergunta, né? Agora que vocês vão marcar que está correta em relação a todos aqueles elementos lá do teatro, né? Aqui todas estão, voltando aqui, começou da 1, né? Aqui são a estrutura específica caracterizada do teatro, das peças, né? Então, são 4. Vamos à questão correta. Então, conclui-se que a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo, independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Letra C. O corpo do ator na cena tem pouca importância? Nós sabemos que tem sim, né? Tem importância. Visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro, o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens, fragmentos textuais, entre outros. Então, queridos, vamos já direto à resposta, né? Que é a resposta de letra D. Então, as outras questões trouxeram informações que não estão relacionadas ao teatro. Por exemplo, aqui, a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo, já que se trata de linguagem artística diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Então, nós sabemos que a iluminação, o som, tem tudo a ver com o texto cênico, né? Com o espetáculo cênico. Se é uma cena que está sendo representada, precisa ter iluminação. Se é dia, precisa ter iluminação suficiente, né? Um cenário, o som, o suficiente para a representação daquela cena. Então, aqui veio falando que há pouca importância o corpo do ator. Pode o ator estar lá falando, representando uma cena, uma comédia, e o corpo dele ter uma linguagem totalmente diferente, né? Para uma comédia. Então, o corpo, sim. As expressões corporais também, tanto facial como corporal e verbal, tem que estar ligado à comunicação cênica. Então, está correto a letra D. Foi uma questão grande, né? Vocês observaram aí que as questões do Enem são questões mais complexas, então teve que ler, entender vários conceitos, queridos. Então, por isso que é importante vocês já fazerem questões e buscar sempre as provas mais atuais, tá? Então, como são muitos conteúdos, a gente não consegue trazer uma questão muito atualizada. Por exemplo, se na prova do ano atual, do ano anterior, não caiu questão, eu não vou ter questões novas. Então, eu acompanho as provas, todos os professores acompanham as provas, e aí a gente vai trazendo ali as questões que destacou o conteúdo, e aí nós vamos colocando. Porém, demora, às vezes, alguns temas, né? Ter questões novas sobre alguns temas. Por isso que a gente fica com questão mais antiga aí. Não é porque a gente não pesquisa, não. A gente pesquisa muito, viu? Então, fiquem atentos aí. Todas as provas vocês podem baixar essas provas e fazer lá um exercício, tentar resolver para você ir treinando aí. Sabe que estudar é treinamento, viu? Então, tem que se dedicar sim. Então, vamos lá. Vamos para a questão 4 com a pergunta. Comente a principal diferença entre o teatro romântico e o teatro realista. Então, queridos, a resposta já está aqui, né? O teatro romântico valoriza o individualismo e a subjetividade. Nós
não falamos, não abordamos aí nesta aula, talvez nas próximas aulas, sobre o teatro na atualidade, podemos falar de alguns textos, né, com o gênero romântico, porém nós não vamos aprofundar. Então, só essa palavra romântico aqui, sabemos que vai estar ligado ao quê? A individualidade, subjetividade, que é o pensamento, né? A expressão ou subjetividade ali do personagem. Então, romântico está relacionado ao romantismo, né? Subjetividade. Já o teatro realista, nós vamos falar também sobre o teatro realista, então é uma questão que vocês precisam até pesquisar. Os temas mais recorrentes são as fraquezas humanas. Por que realista? Porque retrata a realidade, né, social. Então, vai tratar muito das questões sociais, problemas, né, de ordem social da sociedade. Então, queridos, são 2 gêneros que eu trouxe para vocês pesquisarem e trazerem aí essas respostas aí bem simples, não precisam aprofundar muito, certo? Então, vamos também ao material complementar. No material complementar, temos o manualzinho que eu disse para vocês, que foi enviado para vocês, Jogos Teatrais, né? É um material em PDF, no qual vai auxiliar vocês para experimentações teatrais, por meio de jogos, brincadeiras. Então, sugerimos ao professor que incentive seus alunos a vivenciar esses jogos, pois eles contribuem para uma formação mais humana. Então, espero que vocês possam consultar esse material para que vocês desenvolvam aí as habilidades da comunicação, da expressão, movimento corporal. Enfim, é muito importante também conhecer, né, praticar aí, o que está relacionado ao teatro. Tanto a escrita também, vocês podem tentar fazer aí uma peça teatral, escrever. Nós já fizemos uma atividade esta classe, no qual os alunos tiveram que reescrever uma peça teatral. Então, é um exercício. De repente, você tem aí boa habilidade para escrever, para criar histórias, recriar, fazer releituras de histórias e transformar em peças teatrais. É muito interessante isso. Então, precisamos desenvolver várias habilidades, né? Tanto de expressão facial, expressão corporal, também a leitura, a escrita, desenvolvimento aí das ideias, né, em torno de um tema. Então, queridos, consulte esse material aí, tá? Para vocês aprenderem sobre os jogos teatrais, para vocês se divertirem também aí na sala de aula. Então, obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.